Obrigado, gente. Saulão, se você puder, se você quiser ficar. Aleluias. Graça e paz, igreja. Aleluias. Esse é o nosso primeiro culto do Espírito. Pode ser que você veio para cá a pensar que o culto do Espírito, tudo pode rolar. Vai ter mover, vai ter gente chorando. Olha, ainda que a gente se mova no Espírito, ainda que haja um mover, ainda que a direção durante o culto seja essa, o Espírito sempre vai se mover em cima de um fundamento. O mover do Espírito não é só pessoas rodando, chorando e gritando só por fazer isso, não. Existe o porquê, existe um fundamento ao qual o Espírito vai se mover. E por que o culto do Espírito? Sabe, irmãos, nós somos da palavra e do Espírito. Nós somos da palavra e do Espírito. E certa vez, o apóstolo Paulo disse que se o ministério da lei foi glorioso, ou seja, o Antigo Testamento, quanto mais o ministério do Espírito, que é o ministério que nós somos participantes nesse tempo. Jesus, quando estava com seus discípulos, quando ele começou a anunciar para os seus discípulos que ele iria partir, que ele teria que morrer e teria que estar junto ao Pai, ele disse assim: mas fiquem tranquilos, eu vou deixar um outro como eu no meu lugar. E pensa o que foi isso na cabeça dos discípulos que estiveram andando com o próprio Jesus. O que era andar com Jesus? O que era estar do lado do Mestre? Magnífico. Mas ele vai dizer que ele iria para o Pai, mas ele deixaria alguém como ele. Um outro igual, parecido, como ele, como o próprio Cristo. E às vezes a gente pega a pensar, se eu queria tanto, quando eu começo a assistir o The Chosen, queria tanto ter conhecido a Cristo, o que foi andar com Cristo, o que foi receber um olhar de amor de Cristo. Você tem um outro como Ele. E a consciência da pessoa do Espírito Santo não pode faltar no nosso meio. E por que o culto do Espírito? Porque o próprio Jesus deixou um como Ele, outro como Ele. E nós temos que aprender a respeito da pessoa do Espírito. Nós temos que compreender a pessoa do Espírito. Nós temos que ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E quando nós nascemos de novo, quando fazemos de Jesus Senhor das nossas vidas, quando nós cremos no coração e confessamos com a boca o senhorio de Cristo em nossa vida, automaticamente o Espírito Santo vem morar dentro de nós, amém? Isso é verdade. Mas existe um outro aspecto do Espírito, que é para a igreja, que é para os crentes, que é para nós, que temos o Espírito dentro. Agora é o Espírito sobre. O Espírito dentro te habilita a ser. O Espírito sobre te habilita a fazer. Esse é o Espírito Santo. O seu ajudador. O seu consolador. Por isso, temos que entender e compreender quem é o Espírito Santo. Tem
Tem muita gente que quer se mover nos dons do Espírito, mas sem ter um mínimo de relacionamento com o Espírito, o dono dos dons. É necessário conhecermos o Espírito. E o Espírito não é um fantasma que você vai conhecer numa encruzilhada. O Espírito habita em você, e a forma de conhecê-lo, além de passar tempo com Ele em oração, é na própria palavra. E pensando em tantos textos para a gente se fundamentar nessa noite, mas nós vamos abrir no livro de Atos. Atos 1. Atos capítulo 1, a partir do verso 4. Atos 1, a partir do verso 4, eu vou ler na versão da King James. Diz assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele. De mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Verso 6, então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será que este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Verso 8: contudo, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles os contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. As últimas palavras de Jesus nessa terra foram: vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Eu considero muito importante as últimas palavras de uma pessoa, quanto mais a de Jesus. Recebereis poder. Agora, é interessante que a gente conhece muito bem esse versículo, a gente sabe ele de cor, mas é interessante que Cristo vai dizer isso aos discípulos em cima de uma pergunta que eles fizeram para Jesus. No verso 6, eles queriam saber quando que ia ser restaurado o reino em Israel. Eles não aguentavam mais aquela situação onde eles não podiam mais viver sob o domínio mesmo de Israel, mas subjugados pelos romanos, pelo Império Romano. E eles queriam a restauração, eles queriam o governo de volta, eles queriam o domínio daquilo que era deles, a terra, poder viver conforme Deus estabeleceu para que eles vivessem. Eles queriam saber disso, quando que nós vamos ter poder nesse aqui? Quando que vai parar isso tudo? Quando o Senhor vai tirar esse pessoal daqui, e o Senhor vai estabelecer o seu reino? O Senhor pregou 3 anos para nós sobre o reino, vai agora? É agora, porque o Senhor já morreu e ressuscitou. É agora que o Senhor vai estabelecer um governo aqui? Chegou a hora esperada. E Cristo vai dizer: olha, esquenta a cabeça com isso não. Não compete vocês saberem disso. E é interessante algo que me chamou muita atenção lendo esse texto. Não compete saber as épocas ou as datas ou as estações, em algumas versões vão dizer,
que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Essa palavra no original também significava poder, pelo seu poder. Só que a palavra usada aqui no original grego é exousia, e exousia é um direito de exercer autoridade, um direito de exercer um domínio, um direito. A palavra poder, usada aqui, no original era um direito estabelecido para ter governo, para governar. E aí, ele vai falar assim, olha, Deus estabeleceu e isso é poder dele. Para ele estabelecer o poder dele, para ele estabelecer o governo dele. Porém, recebereis poder. Só que aí ele já não usa essa mesma palavra. Ele usa aquilo que a gente já sabe, dunamis, ou dunamis, que é o poder como uma dinamite. Eu achei curioso que Jesus vai fazer esse jogo de palavras com ele. Olha, isso aí, exercer esse poder do reino, exercer esse poder de autoridade, isso cabe ao Pai. Mas vocês vão receber um poder. Só que é outra coisa. Não é um poder simplesmente para um título, não é o poder de um governo, não é vocês sendo nada, exercendo nada, mas é um poder que capacita vocês. O governo, a autoridade, deixa com o Pai. O domínio é dele. Mas vocês vão receber uma capacitação do alto para serem minhas testemunhas. Poder. E é tão fácil nesses dias a gente deturpar o que significa mesmo esse poder. O crente que anda cheio do poder, cair no poder, corri no poder de Deus. Rapaz, você viu aquele culto que mover, que poder. Irmãos, o poder garantido a nós não é para ser, nem para aparecer, é para poder fazer alguma coisa. Tanto é que ele vai dizer que esse poder que nós receberíamos é para poder testemunhar, para sermos habilitados, para estarmos habilitados a testemunhar a respeito do nome de Jesus. E olha o que é a vida da igreja antes e depois da descida do Espírito, desse poder do Espírito. A primeira pregação, após receber o batismo no Espírito de Pedro, ele ganha 3.000 pessoas, na verdade 3.000 homens. E daqui a pouco eles são levados ao Sinédrio e eles têm uma autoridade tamanha para dizer, uma ousadia, que era só algo uma capacitação divina. Homens simples, pescadores, gente que para a sociedade não deu muito certo, improváveis, mas uma vez cheios do poder, fizeram coisas extraordinárias para o Senhor. Esse é o verdadeiro poder. É isso que o Espírito Santo quer para a igreja dele. É isso que o Espírito quer para nós. Sabe, irmãos, tem tanta gente pela internet querendo ser alguém, querendo forçar a barra e ser um ministro do Evangelho, gente querendo aparecer e falar que é ministro, apóstolo, um profeta, mas querendo o quê? Querendo posição, querendo um lugar de autoridade, sendo que o poder que Ele deixou para nós foi para poder servir aos outros, para poder ser bênção no corpo de Cristo. Pessoas estão gastando tempo nas redes sociais, nas mídias, dentro de algumas igrejas, querendo forçar em ser alguém, em ter algum título. Mas deixa eu te contar, eles estão fazendo isso sem o menor conhecimento.
Porque lá em João 1, a partir do verso 12, vai dizer que aqueles que creram, foi-lhe dados o poder de serem chamados filhos. E olha que interessante. Em João, o poder de ser chamado filho é a palavra exousia. Ou seja, você recebeu um direito, uma autoridade para ser filho. E as pessoas estão brigando por posições, por títulos, e o melhor título que a gente pode ter é filho de Deus. Irmão, o melhor título que você vai receber na sua vida é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Não é presidente da junta de freguesia, não é presidente de uma nação, não é rei de um país. Esses títulos, diante do título de filho de Deus, não são nada. E aí quem vai confirmar essas coisas no nosso coração? Quem vai testificar no seu coração que você é filho? O Espírito. E uma vez que você sabe que você é filho, você agora está habilitado para se habilitar a receber uma capacitação para, uma vez filho, fazer aquilo que Ele te criou para fazer. Sabe, irmãos? E andar no poder não é um molde, me entendam? O que garante para você, quando você olha para alguém que a pessoa está andando no poder? Externamente, você pode achar que é aquele que fala mais alto no púlpito, ou aquele que te olha com aquela encarada de profeta, sabe? Esse está no óleo. Tá... Meu irmão, andar no poder é consciente do Espírito sobre e fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Isso é andar no poder. Tem que gritar? Meu irmão, se você for a pessoa que grita, grita. Se você é a pessoa que fala manso, fale manso. Não coloque o Espírito numa caixinha, porque Ele vai te habilitar e vai usar você dentro da sua personalidade. Se você é barulhento, vai ser barulhento que Ele vai te usar. Mas, meu irmão, não se compare com os outros. Existe algo que é do Espírito para você. Não queira ser como o Wallace. Já tem o Wallace. E não tem espaço para ser outro Wallace. Né? Não queira ser como a irmã Valdelice. Já existe a irmã Valdelice. A gente até aqui bem queria, né? Rapaz, irmã Valdelice, meu amigo. Mas já existe ela. E ela está bem consciente daquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Agora, cabe a você ter essa mesma consciência. Amém? Isso só vem com o quê? Relacionamento com o Espírito. Relacionamento com o Espírito. Meu irmão, quando você começa a entender e gastar tempo com o Espírito, e quem é o Espírito, sua vida é diferente. É diferente. É diferente. Você fica abusado. Olha para os discípulos. Olha o que esses homens fizeram. Olha a forma que eles andavam. O que difere eles de nós? Somente a consciência do poder que eles andavam. A gente vê no capítulo 3, um aleijado de nascença falando com os discípulos, Pedro e João. Me dá qualquer coisa aí. Ele diz, não tem ouro nem prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Que isso, que ousadia é essa? Senão uma pessoa que está plenamente convicta do poder do Espírito que ela caminha. Agora isso é só para eles? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não é só para eles. Não é só para eles. Ainda existem pessoas ousadas que
olham para uma pessoa na cadeira de rodas e ficam inconformadas e conscientes do poder que carrega e diz: levanta e anda. E as pessoas estão levantando e andando. Agora eu quero estar nisso também, meu irmão. Para ser amostradinho, não. Porque, meu Deus, as pessoas estão perecendo por não serem tocadas pelo poder que você carrega. As pessoas estão aprisionadas porque você não tem consciência do poder que você carrega. Meu irmão, você carrega um estoque de soluções. Primeiro, por causa da palavra que você coloca para dentro de você. E segundo, por causa do poder que opera sobre a sua vida, meu irmão. Você é um crente cheio do poder. Usa isso. Usa. Sabe, eu percebo mesmo e o porquê de esse culto antes, para você que não sabe, era o culto de cura. Quem foi curado foi, quem não foi, não, tá brincando. Mas a gente percebeu no Espírito por que mudar. Meu irmão, para essa onda que vem agora, diante da igreja, diante do verbo leiria, de crescimento e expansão, a gente precisa de gente cheia do poder, de gente entendida sobre a pessoa do Espírito Santo, de gente que sabe quem é o Espírito, sabe o Espírito que tem dentro, mas sabe o poder desse Espírito sobre. Sabe, meu irmão, e você, hoje é uma quarta-feira, eu fico feliz por vocês estarem aqui. Como pastor, eu fico feliz. Mas pelos que não estão, eu fico triste. Ah, mas tem a transmissão. Glória a Deus que tem a transmissão. Mas a transmissão, gente, é, por exemplo, minha mãe congrega aqui, num outro país. Beijo, mãe, benção, pai. Mas é para esse povo que está longe. Agora quem está aqui perto e não vem para este lugar, se banhar na unção que repousa sobre este lugar. É aquela história que talvez você já tenha ouvido falar, de quando você pega um braseiro, um carvão aceso no meio de uma fogueira e você afasta ele, em poucos minutos ele se apaga. Você pega ele e coloca junto e pega fogo de novo. Irmão, você foi criado para andar junto com outras pessoas. Você foi chamado para andar em igreja, para ser igreja, para estar sempre assim, ó, junto, perto. Sabe por quê? Porque um crente cheio do poder, cheio do fogo, bota fogo em outro, que bota fogo em outro, que bota fogo em outro, que bota fogo em outro. E a ideia de Deus é essa: homens e mulheres cheios desse poder do Espírito, com essa chama que não apaga, inconformados com aquilo que Satanás está fazendo nas ruas, e cheios do poder, cheios da palavra, cheios de ousadia, vão fazer o que tiver que ser feito para que o reino seja anunciado, não somente com palavras persuasivas, como disse o apóstolo Paulo, mas com demonstração de poder. Não somente com palavras. Agora olha, quando Paulo disse isso, não somente com palavras, tem que ter palavra dentro, mas além da palavra, tem que ter demonstração de poder. Nós vemos isso no capítulo 5, se eu não me engano, de Atos, vai falar que os discípulos andavam fazendo maravilhas e prodígios, que o povo arrastava os doentes para a rua, para que pelo menos a sombra deles passassem por cima desse povo, esse povo fosse curado. O que é isso? Poder. Acabou isso? Não. Mas como é que acessa, meu irmão? Consciência daquilo que você carrega, relacionamento com aquele que é o dono do poder, relacionamento com aquele que é dono do poder. E para isso que tem o culto do Espírito, para você aprender a se encher, aprender a se mover, aprender a ficar sensível à voz do Espírito, para você ficar ousado no Espírito. A gente está num lugar que é uma plataforma de lançamento. Sabe lá Deus que dia que você vai para algum outro lugar, para alguma outra nação, para você que tem certeza e consciência do seu chamado. Meu irmão, você tem que ir muito cheio, muito cheio, muito cheio.
Nós temos um privilégio tão grande, de estarmos num lugar onde nós somos banhados com essa palavra. Onde os nossos jovens são tão cheios de poder, tão cheios da palavra. Há 2 semanas atrás nós estivemos na Irlanda e um dia, voltando a uma reunião, passando de frente a alguns pubs, alguns bares, os bares cheios de jovens nas portas. Uma cidade com, sei lá, 4.000 pessoas tem naquela cidade, penso eu. Cidade pequena, mas eu perdi a conta de quantos bares eu vi naquela cidade. E jovens, e aquilo me cortou o coração por eles, mas ao mesmo tempo eu falei assim: nós temos uns jovens tão cheios da palavra, nós temos pessoas tão cheias da palavra e tão cheias do poder, que eu só precisava de 3 deles aqui para fazer a diferença nessa cidade. Meu irmão, você é a resposta para muita gente. Você é a resposta para muita gente. Por causa de você, não. Por causa do Espírito sobre você. O Espírito sobre você. Uma consciência de quem é o Espírito. Quem é o Espírito? Quando eu paro para pensar e meditar a respeito do Espírito, chega a me dar um nó na cabeça. Porque quando eu olho para Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito estava lá no início de tudo, e operando os comandos que Deus dava. E agora esse mesmo Espírito está dentro da gente. Dentro da gente. Quantas vezes a gente já não se pegou falando: quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com Adão. Adão, que mole que você deu. Ou então, assim, quero saber de Moisés, se ele viu algum peixe enquanto ele passava na parede da água ali, do mar. Que peixe que ele viu? A gente fica, né? Como é que foi para Noé dentro da arca? Tinha muito cheiro de esterco? Como é que era? Que tanto de bicho? A gente quer perguntar. E eu tenho certeza que qualquer um dos homens da antiga aliança vão querer perguntar para a gente: como é viver carregando o próprio Deus? Não banalize o próprio Deus que você carrega, o Espírito do Deus vivo que você carrega. E não só escolheu fazer morada em você, mas vem sobre você, te capacitando, te habilitando. Porque quando a gente olha para a gente: eu não consigo fazer isso, eu não sei falar, eu vou fazer o quê? E lá, o que é para fazer? O pastor pediu para fazer, eu nem sei o que é para fazer, que eu faço. Meu irmão, a gente não sabe, mas o Espírito sobre vai nos auxiliar. Uma habilidade sobrenatural para falar de Jesus. Uma habilidade sobrenatural para entender as Escrituras. Uma habilidade sobrenatural para se mover nos dons e ser bênção para as outras pessoas. É isso que o Espírito quer de nós. Agora a palavra também dá para nós uma receita e nós vamos terminar com isso. Paulo vai falar assim, enchei-vos do Espírito. E é interessante que é uma ordem em cima de algo que você tem que fazer. Me enche, Senhor, enche-me, Senhor. A gente canta, enche-me, vem Espírito e enche-me. E ele fala assim: olha para a palavra, eu não encho ninguém, é você que se enche, é você que se abastece, é você, queridão. E como que a gente se enche do Espírito? Salmodiando, falando em outras línguas.
oração de línguas é isso. A oração em outras línguas é isso. A oração em línguas estranhas é isso. A ferramenta que o próprio Deus te deu para você se encher dele. Só não se enche quem não quer. E só não transborda quem não se enche. Porque a palavra também diz que de dentro de nós fluiriam rios de vida. Rios de vida. Como que vai fluir rios de vida de dentro de mim se eu não coloco nenhum copo d'água para dentro? Você se enche. Você se enche. Você se enche. E continua a se encher. E continua a se encher até transbordar. E transbordar para quê? Para ser bênção para o seu irmão. Para ser bênção para o outro. Para ser a resposta para as pessoas. Amém?